Mais um dia de recorde na taxa do overnight. Por que as pessoas se deprimem durante as festas de fim de ano? Uma entrevista aqui no estúdio com o médico psicanalista Paulo Alberto Rebelato. Os partidários de Fernando Collor de Mello fazem a festa da vitória em Porto Alegre. Confira agora um resumo dos principais. A Reconstrução Nacional organizou uma carreata esta noite para comemorar a vitória de Fernando Collor de Mello nas eleições para presidente da República. A festa da vitória começou com um susto. Um dos fogos queimados pelos militantes do PRN estourou perto de uma casa em construção e provocou um pequeno incêndio. Depois do susto e do fogo apagado, começou a carreata pelas ruas de Porto Alegre. E na hora de festejar, valeu o barulho das buzinas, dos fogos, do carro de som e até dos gritos dos mais entusiasmados. A carreata terminou na Escola de Samba Acadêmicos da Orgia, onde os militantes do PRN, que trabalharam durante toda a campanha, puderam enfim festejar. Notícias do futebol. Tem um jogador no Grêmio que se destacou mais que os outros nesse ano. Primeiro pela idade, depois pelo futebol. E agora, enquanto espera a renovação de contrato, ele ocupa o tempo mostrando outro talento. Os melhores momentos do Grêmio neste ano que se encerra foram com o Assis no time. Com ele, o tricolor gaúcho ganhou qualidade, talento e principalmente títulos. No campeonato estadual, o Assis foi um dos responsáveis pela conquista do pentacampeonato. E na Copa do Brasil, ele foi um maestro, com toques geniais, jogadas pela direita, pela esquerda e gols decisivos. Fora do campo, nas horas de folga, ele pega uma carona com os amigos da banda Lendecker e mantém o ritmo cantando e tocando. No time dos músicos, ele não é o craque que sabe ser em campo, mas também mostra que não merece ficar na reserva. Além daqui dos amigos da banda Lendecker, que tipo de música você mais ouve, Assis? Eu gosto muito da poesia do Cazuza, gosto dos meus amigos cariocas, meus companheiros de samba, que é o Marquinhos Satã, o Amir Neto, gosto muito de samba. Então acho que é isso aí, a gente tem que valorizar aquilo que é nosso. Como é que está a tua renovação com o Grêmio? Minha renovação está sendo encaminhada de uma maneira bastante tranquila. Não estou fazendo pressão nenhuma para renovar. Minha proposta vai ser levada ao Dr. Rafael Bandeira e eu acho que o Grêmio sempre soube valorizar seus profissionais. Época de Natal, tempo de alegria, mas nem para todos. Para alguns pode ser tempo em que a solidão aumenta e também tempo de depressão. Você confere depois do intervalo. Até já. O final da tarde para passar o Natal no interior do estado. Todos os ônibus que partem agora à noite saem lotados, mas a direção da estação rodoviária informa que para amanhã ainda há lugares para a maioria dos municípios. Fim de ano, para muitos, é motivo de momento de muita festa, de alegria e até de euforia. Mas para muitos outros é um momento de depressão, é um momento de angústia. Para falar sobre por que as pessoas se deprimem em fim de ano, nós convidamos o Dr. Paulo Alberto Rebelato, médico psicanalista. Doutor, essa referência que se tem de que as pessoas se deprimem em fim de ano, isso é uma impressão que se tem ou estatisticamente isso é comprovado? Estatisticamente, canalista, é comprovado que não só as pessoas se deprimem, são internadas e se suicidam mais nos fins de ano, isso a nível mundial, não é?
mas também em fins de semana. É de estatística e de consenso universal que as pessoas se suicidam, sobretudo nos domingos. Por que isso, doutor? São várias razões, Canali, um coquetel de razões, na verdade, umas conscientes, outras razões inconscientes. As razões conscientes partem tomando em conta um balanço de vida que as pessoas fazem a cada fim de ano, já que se sentem, de repente, frustradas face a um caudal de projetos, de expectativas, não é? Um torvelinho de expectativas que tinham traçado, tinham projetado a sua vida nesse ano. A gente se deprime nos fins de ano da mesma maneira como se deprime nos fins de dia. À tardinha nós nos deprimimos porque termina um dia, um ciclo vital. E veja bem, o ser humano convencionou, copiando a natureza, que é cega, surda e muda, que teremos infinitos tempos para viver, e isso porque o ser humano é o único animal, Canali, que sabe que vai morrer. Por isso usa relógio, por isso usa calendários nas paredes. Então nós temos que inventar infinitos tempos para viver, para driblar a consciência da morte. A depressão de fim de ano representa, então, se nós resolvemos criar muitos tempos para viver dividindo o tempo vital em décadas, anos, meses, anos e semanas e dias, não é? Nos deprimimos porque, afinal, nos damos conta que não conseguimos driblar a morte. Ou seja, num fim de ano, nos vemos enfrentados à inexorável consciência da morte. Por isso nos deprimimos. Quer dizer que isso não tem a ver, digamos, com um momento histórico. Isso é próprio da pessoa humana. Tem a ver com um momento histórico, mas mais que tudo, fundamentalmente, e fundamental para a psicanálise é o inconsciente, tem a ver com fantasias específicas inconscientes de cada pessoa. Um outro motivo que leva a nos deprimirmos, Canali, no fim do ano, nos fins de ano, é por uma razão ideológico-cultural, aonde se convencionou um clima de confraternização universal, aonde as pessoas têm que ser puro amor, não é? Têm que negar a sua instintividade, isto é, o instinto humano está composto de amor e ódio, de impulso agressivo e impulso erótico e amoroso. Nós temos que reprimir o impulso odioso, hostil com o outro, e temos que amar. Temos que ser irmãos de quem, em realidade, não são nossos irmãos. Temos que ser felizes por decreto, e o ser humano não está feito para ter datas marcadas para sermos felizes. O que acontece é que a raiz e a origem da agressão é que, como nós temos que extroverter, pôr para fora somente o amor, o ódio fica dentro de nós. Esse ódio, não é, se converte em angústia e depressão. O vinho, a libido, não é um vinho que se avinagra. Se nós não podemos tomar esse vinho, que é o autêntico e o original da alma humana, que é manifestar amor e ódio, nós nos autoagredimos, porque o ódio não pode ser manifestado. E como é que a psicanálise trata dessas questões? O que os psicanalistas recomendam ou oferecem, digamos, como remédio para essas circunstâncias? Bom, em realidade, uma depressão de fim de ano, Canalha, a nível neurótico, não demandaria uma intervenção terapêutica, não é? O que sim seria aconselhável e seria possível para qualquer cidadão, sem que tenha que recorrer a um terapeuta, é que procure olhar para si próprio, que procure entender que está numa contingência de ter que manifestar ódio, de ter que manifestar o amor, e que, inevitavelmente, se sentirá numa situação de exame, porque o Natal, por exemplo, é uma situação de exame de afetividades. Os presentes, não é, têm que ser dados, os cumprimentos de Natal têm que ser dados, os votos de Feliz Ano Novo têm que ser dados, não é? Então, ademais, nós temos que gostar dos presentes, né? Não se pode fazer cara feia e dizer que não se gostou. O que a psicanálise ajuda tratando de entender, de pôr sob a lupa, não é, da investigação psicanalítica, esse momento, digamos assim, histórico que a humanidade inventou, convencionando de que só se poderá manifestar amor, não é? E nós temos que bancar a depressão, porque o ódio tem que ficar escondido e reprimido. Muito obrigado, Dr. Paulo Alberto Rebelato. E um Feliz Natal também. Igualmente, Canário. Muito obrigado.